Então, antes de passarmos para este episódio, quero apenas dizer que vai haver uma pequena alteração à publicação dos episódios. Por isso, os episódios em vídeo vão sair apenas no YouTube, ok? No Spotify vão ficar apenas áudios. E vão sair primeiro no Spotify, ou seja, como sempre, às sextas-feiras vai sair o episódio em áudio no Spotify e depois aos sábados eu vou publicar então a versão do mesmo episódio em vídeo, ok? Se quiserem ouvir o podcast, como sempre, sem vídeo, continuem aqui pelo Spotify. Se gostam mais da versão em vídeo, podem passar pelo YouTube, tá bem? É só. Espero que estejam todos bem, que esteja tudo bem por aí. Já há muito tempo que não tinha assim uma conversinha convosco. Ok, vamos passar para o caso. Este caso é muito interessante, by the way. Este caso tem muitos termos jurídicos, mas é bastante interessante. Parece saído de um filme, por isso estejam atentos. Num cotidiano marcado por mistérios, emergiu a intrigante história de um homem que supostamente, alvo de vários processos judiciais e já condenado a 5 anos de prisão, se despede da família de forma bastante suspeita. A tragédia desenrola-se diante de olhares atónitos, enquanto as evidências lançam alguma desconfiança sobre o destino deste protagonista enigmático. Estaria este adeus marcado pela sinceridade, ou seria antes uma astuta encenação para escapar de um passado sombrio que o levou à prisão? João António Álvaro Dias nasceu no dia 5 de outubro de 1960, num feriado, e curiosamente viria a falecer também num feriado. Ou não, mas já lá vamos. Ele era natural de Rabassal, freguesia de Meda, na Guarda. Ele era um advogado doutorado em dano corporal e considerado por muitos como um gênio. Ele era aquele tipo de pessoa que conhece gente em todos os meios. Tinha conhecidos no meio político, no meio académico, até porque também era professor universitário, e também conhecia pessoas na polícia judiciária. Em 2002, Álvaro Dias, juntamente com 2 colegas, forma a ProJuris, sediada na Universidade de Coimbra. A ProJuris era um centro de estudos processuais, civis e de jurisdição. Recebeu o aval do reitor da Universidade de Coimbra na altura, do secretário de Estado da Justiça, num ano em que, curiosamente, António Costa era o ministro da Justiça. No entanto, a ProJuris foi funcionando apenas com o conhecimento de Álvaro Dias. Diogo Campos, que também estava na origem deste grupo, não sabia de metade das coisas que estavam a acontecer. Eventualmente, o Ministério Público começou a investigar as atividades da ProJuris e o projeto seria encerrado em 2006. Álvaro Dias, que era professor catedrático na Universidade de Coimbra, foi demitido. Em 2007, volta a aparecer em destaque, desta vez por ser o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Independente, quando houve o escândalo que envolvia José Sócrates. Mas o seu nome ficaria realmente conhecido num escândalo de burlas. Em 2007, uma jornalista da Visão dirigiu-se a uma casa depois de ter recebido uma denúncia de um esquema. A casa não parecia ter nada a ver com um escritório de advogados, mas havia uma porta com uma placa a dizer Instituto Português de Ciências Jurídicas, IPCJ. Havia 2 salas e 2 funcionárias que não prestavam qualquer esclarecimento sobre o funcionamento do Tribunal Arbitral daquele instituto. O que este Tribunal Arbitral fazia era muito simples. Alguém à beira da falência poderia receber uma proposta pela sua empresa, de forma a que os credores não conseguissem fazer nada. Mas tentemos explicar isto de outra forma. Ao passarem as suas propriedades ou cotas para outra empresa, muitas vezes fantasma, as firmas em dificuldades financeiras conseguiam de imediato evitar os credores, que as procuravam com ações de arresto. Depois, o património era vendido a terceiros e os lucros acabavam divididos entre as partes. Nos tribunais judiciais de todo o país cresciam ações de lesados, requerendo a nulidade de decisões proferidas por centros de arbitragem, nas quais se ordenavam as referidas transferências de património. As histórias contadas pelos queixosos eram realmente similares. Muitas das empresas receptoras das propriedades não tinham atividade conhecida, não atendiam ao telefone ou então o número de telefone não existia de todo. No centro de várias queixas estava precisamente o IPCJ, fundado nada mais nada menos que por João Álvaro Dias, com uma moradia na Avenida Gago Coutinho, em Lisboa. Álvaro Dias
teria sido constituído arguido e mais tarde seria condenado a cumprir 5 anos e meio de prisão efetiva. No entanto, não chegaria a ver o interior de uma prisão. No dia 24 de dezembro de 2016, João Álvaro Dias passou a consoada com a sua esposa, Isabel Silva, a filha e o seu sogro, no apartamento do casal, no Parque das Nações, em Lisboa. No dia seguinte, feriado, estava muito bom tempo, então a família decidiu dirigir-se até à herdade de Santo Estevão, Benavente, para aproveitarem o dia de Natal em família e passearem no Rolls-Royce Silver Shadow 2. Segundo a esposa de João Álvaro Dias, cujo depoimento serve de base para o relato dos factos, o seu marido era entusiasta de carros antigos e aquele carro era ainda uma compra recente. Às 12 horas, chegaram à herdade da Mata do Duque, num Audi A8. A esposa do advogado foi tratar de algumas coisas dentro da casa e, enquanto isso, o marido, juntamente com a filha e o sogro, foi dar uma volta no Rolls-Royce. Depois de um pequeno passeio pela herdade, o advogado subiu a rampa de acesso à moradia, ao volante do veículo. Saíram todos do carro, mas o Rolls-Royce ficou com o motor ligado. De repente, só se ouviu o grito da filha do casal. Quando Isabel veio cá fora, viu o marido parcialmente dentro do carro, apenas com uma perna de fora do Rolls-Royce a tentar segurar o veículo que teria descaído. No entanto, o advogado não conseguiu sair do carro e o veículo foi ganhando velocidade, tendo acabado por bater numa árvore. João Álvaro Dias ficou esmagado entre o carro e um pinheiro caído no chão. Perante este cenário, a esposa do advogado mandou a filha entrar em casa para não assistir àquelas imagens certamente chocantes e foi de imediato ao encontro do marido, sendo acompanhada pelo pai e pelo caseiro, Eduardo Silva. Ainda chamou por João Álvaro, mas apercebeu-se quase de imediato que o marido já teria falecido, uma vez que tinha lesões graves na perna e na cabeça. A viúva tentou contactar o 112, mas a chamada não terá sido atendida. O caseiro, Eduardo, correu pela estrada fora até encontrar ajuda. Encontrou o presidente da Junta de Santo Estevão, Nelson Norte. Segundo o presidente da Junta, em declarações à RTP, foi ele quem chamou os bombeiros e quem seguiu as indicações dadas pelo INEM. Quando o INEM chegou, confirmou o óbito às 13h48 e os bombeiros transportaram o cadáver para o hospital de Vila Franca de Xira, sem que houvesse a presença de elementos da GNR ou da Polícia Judiciária, uma vez que não passava de um acidente. A viúva ligou para a agência funerária Servilusa para contratar os seus serviços fúnebres e comunicou que o corpo seria cremado, uma vez que esse era o desejo do marido. Contudo, não podemos esquecer que tudo isto aconteceu no dia de Natal, dia 25 de dezembro, que curiosamente calhou num domingo, ou seja, segunda-feira, haveria tolerância de ponto. A viúva foi alertada para esta situação pelo funcionário da Servilusa, uma vez que, devido à possibilidade da tolerância de ponto, poderia não haver hipótese para realizar a autópsia. Como os amigos servem para as ocasiões, a viúva do advogado ligou para um dos seus amigos da faculdade, que por acaso era o ex-presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, Duarte Nuno Vieira, para que a autópsia fosse rapidamente feita, o que aconteceu no dia 26. Assim sendo, Álvaro Dias morreu e 48 horas depois já tinha sido cremado. Parece estranho, não parece? Se calhar vocês não foram os únicos a achar isso. Lembram-se no início, quando disse que se calhar Álvaro Dias não tinha morrido num feriado? Bem, o misterioso caso de Álvaro Dias é mesmo esse. Será que o advogado faleceu mesmo ou foi tudo uma encenação para não ser preso? Ao termos em conta o depoimento da viúva, já é possível notar algumas coisas estranhas, sobretudo as circunstâncias do acidente e a forma rápida como se tratou dos serviços fúnebres. Juntando isso ao facto de que o advogado tinha sido condenado à prisão efetiva, talvez comecem a soar definitivamente os alarmes de que esta morte foi, no mínimo, estranha. É certo que acontecem acidentes invulgares todos os dias, mas se há um caso com muitas coincidências, é sem dúvida este. Um mês depois, chega ao juiz Carlos Alexandre, no Tribunal Criminal de Lisboa, uma denúncia estranha. O denunciante identifica o local e todos os intervenientes do que testemunhou. Tinha ido com um amigo a um stand de automóveis em Lisboa e quando falavam com o dono do estabelecimento, o telemóvel deste tocou. No
No dia 22 de dezembro, pela manhã, encontrava-me no stand de automóveis com um amigo. Passados breves instantes, toca o telemóvel do Farinha e este atende e cumprimenta a pessoa como sendo o Sr. Dr. Álvaro Dias. A advogada amiga tinha tratado de tudo no Hospital de São José e iria tratar de tudo logo que acontecesse o acidente, em especial a comunicação à companhia de seguros. Tudo estava tratado. Esta carta, dirigida ao superjuiz, terminava assim. Tem a certeza que o corpo cremado era do tal advogado? Porque ninguém confirmou a identidade do corpo. E o sangue do corpo foi analisado? Estas perguntas só foram colocadas um mês depois. O juiz elabora um despacho de remessa da denúncia anónima à chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Joana Marques Vidal. Presidi a buscas onde foram encontrados muitos documentos de identificação falsos, em número de dezenas, em gavetas do escritório do Sr. Advogado da Avenida Gago Coutinho, em Lisboa. Tudo o demais, a ser verdade, transporta as instituições portuguesas para o nível do absurdo. No gabinete da Procuradoria-Geral da República, o vice-procurador-geral Adriano Cunha ordenou que fossem recolhidas informações sobre as suspeitas acerca da morte do advogado. A procuradora responsável pela recolha dos dados escreveu: interesse em se subtrair à ação da justiça aliado a circunstâncias estranhas do descrito acidente moral que terá tido como única testemunha a sua mulher. Alegadamente ter sido o primeiro Natal que passou sem a família alargada. Não ter sido autorizada pela família à visualização do corpo do falecido, pese embora terem sido efetuados pedidos nesse sentido por pessoas próximas da vítima. Alegadamente não ter sido efetuado o velório e ter sido escolhida uma agência funerária cita em localidade muito distante dos locais de residência da vítima, do acidente mortal e da cremação. Invulgar celeridade no processo de realização da autópsia e de cremação. Atentas às datas festivas e tolerância de ponto concedida no dia 26 de dezembro, ligação pessoal entre o médico legista, outrora aluno do advogado numa pós-graduação, e a vítima. Em 2018, a jornalista Sandra Felgueiras decidiu investigar este caso, levando a cabo uma investigação para perceber vários acontecimentos ao longo da vida de Álvaro Dias. Vou basear-me sobretudo nessa investigação, uma vez que está extremamente bem documentada e provada. Álvaro Dias tinha um seguro de vida. Quando existe um seguro de vida, em caso de morte do segurado, e sobretudo nestas circunstâncias, teria de haver uma perícia. Até hoje, ao que se sabe, Isabel Dias não terá recebido qualquer indenização. No entanto, Isabel já nem sequer vivia com Álvaro Dias, estando o casal separado, só não tendo oficializado o divórcio. Há quem diga até que o advogado já teria outra companheira. O presidente da junta, Nelson Norte, garantiu ter reconhecido o advogado quando foi prestar auxílio, dizendo que o mesmo tinha a cara inchada e alguns vestígios de sangue. E não tinha dúvidas que a vítima daquele acidente era Álvaro Dias. No entanto, o advogado foi identificado apenas através da cédula da Ordem dos Advogados. Nem a GNR nem a médica do INEM que atestou o óbito viram qualquer documento de identificação válido, mas todos viram um morto. A viúva garantiu que o marido nunca andava com a carteira e por isso só trazia consigo esta cédula profissional da Ordem dos Advogados. Nenhum elemento das autoridades assegura ter sentido necessidade de pôr em causa esta versão e assim o corpo, já cadáver, foi levado para a autópsia pelos bombeiros. Depois de ter sido transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, foi o Dr. Carlos Durão que fez a autópsia de Álvaro Dias. Carlos Durão nem era o médico legista habitual, mas o outro médico estava de férias. Carlos Durão tirou apenas 2 fotografias ao rosto de Álvaro Dias, numa autópsia sem qualquer testemunha e onde não foram recolhidas evidências para comprovar a identidade da vítima. Há amostras de sangue e impressões digitais, mas não se sabe se foram recolhidas antes ou depois da morte. Geralmente, quando se autopsia alguém que esteja a cumprir pena ou tenha sido condenado judicialmente, é obrigatório recolher material genético. Também existe um DVD onde estarão outras fotografias da autópsia, mas não foi permitida a visualização do mesmo. E já que estamos a falar de material genético, a investigação da RTP contratou uma perita para analisar o Rolls-Royce acidentado, que à data de 2018 ainda estava na mesma oficina para onde tinha sido levado. À primeira tentativa, o luminol praticamente não reagiu. Estamos aqui a colher uma zaragatoa de uma zona
que apareceu iluminada. Segunda tentativa, na porta que alegadamente esmagou o abdômen, tórax e cortou os membros inferiores de Álvaro Dias. Acha possível, tendo visto o relatório da autópsia, que um corpo desventrado, cortado praticamente a meio pela porta que está ali atrás, que este carro não tenha sangue? Eu penso que é expectável encontrar sangue, porque a produção daquelas lesões traumáticas certamente que produziu isso. Pode dizer como perita com certeza que aqui está sangue? Assim não. Terceira e última tentativa. A reação foi mais nítida, mas ainda assim foi sempre muito mais evidente a ausência do que a presença de vestígios de sangue. A manete das mudanças estava cravada no R, ou seja, em marcha atrás. A perita não conseguiu detectar praticamente sangue nenhum, algo muito estranho tendo em conta as lesões traumáticas de Álvaro Dias. Com o carro engatado, seria muito difícil para Álvaro Dias sair do carro. Aliás, a mesma reportagem testou a teoria com um carro igual e o condutor não conseguiu sair da viatura com ela ligada e engatada na marcha atrás. A viúva explicou que o marido tinha ido dar uma volta no perímetro da quinta com a filha e o sogro. No regresso parou o carro, saiu e pouco depois o Rolls-Royce terá começado a descair. Álvaro Dias terá tentado travá-lo. Para isso terá aberto a porta do condutor sem nunca conseguir entrar totalmente. O Rolls-Royce terá descido desgovernado rampa abaixo, acabando por esmagar o advogado entre um sobreiro e a porta arrancada no embate. Reconstituímos esta teoria num Rolls-Royce exatamente igual e tentamos perceber se com o carro engatado em marcha atrás seria possível a Álvaro Dias estacionar e sair como a viúva descreveu. Agora se colocar o carro em R, ele anda? Consegue sair? A manobra descrita pela viúva é mecanicamente impossível. Mais uma coisa estranha nesta história. Ninguém parece ter visto o corpo de Álvaro Dias, uma vez que a urna esteve sempre fechada. Houve 2 pessoas que ligaram para Sandra Felgueiras dando conta que teriam visto o corpo, mas não conseguiam provar. Também houve um homem que alegou que Álvaro Dias já teria sugerido forjar a morte. Não a sua, mas a dos clientes, para que não fossem a julgamento. Ao longo do processo pelo qual foi julgado, várias pessoas ligadas ao mesmo foram falecendo em circunstâncias no mínimo estranhas e muita gente fica na dúvida se essas mortes não terão sido forjadas ou então, a serem reais, se não terão sido provocadas. No despacho de arquivamento do inquérito em 2017, a Procuradoria Adjunta de Benavente disse que não havia provas de que a morte tivesse sido encenada e que estaria em causa um crime de homicídio ou profanação de cadáver, caso tivesse sido forjada, uma vez que existia realmente um corpo. Em junho, a Procuradora Coordenadora do DIAP de Santarém reprovou este arquivamento através de uma intervenção hierárquica oficiosa, com o fundamento de que não tinham sido feitas todas as diligências possíveis. Em janeiro de 2018, saiu mais um despacho de arquivamento proferido por uma segunda Procuradora Adjunta de Benavente. A magistrada disse que a perícia realizada à mancha hemática recolhida, bem como a comparação das impressões digitais recolhidas ao falecido, apontam no sentido de se tratar de Álvaro Dias. As testemunhas presenciais inquiridas não tiveram dúvidas em afirmar que o falecido seria o advogado. E o perito médico-legal esclareceu que foram recolhidas fotografias do falecido antes da autópsia, as quais também se assemelhavam a Álvaro Dias. Também disse que as lesões que apresentava são compatíveis com a dinâmica do acidente. Mas, mais uma vez, este despacho também foi chumbado pelo Procurador Coordenador do DIAP de Santarém. Novamente, diz não estarem esgotadas todas as diligências úteis ao esclarecimento total do caso e dá a indicação de 23 falhas graves na investigação do processo. Até agora, nada se sabe. Há quem ache que o advogado faleceu naquele dia de Natal e há quem ache que ele foi para o Brasil, aproveitando o facto de que, alegadamente, teria dupla nacionalidade. Para as vítimas dos esquemas de Álvaro Dias, não há sombra de dúvidas de que o acidente no dia 25 de dezembro de 2016 foi apenas uma armação para fugir à justiça e não pagar pelos crimes que cometeu. A família do advogado não presta declarações e, embora seja um caso que gera muita curiosidade,
talvez não venhamos a ter mais nenhuma atualização. Tirando a reportagem da RTP, o caso não foi retratado em livros ou em documentários. Agradeço a todos por acompanharem mais um episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.